Gente, e aí, como é que tá vocês? Boa noite, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 14, né? Vou mandar um abraço aí para vocês que me seguem aqui no canal Forasteiro, o Destemido 02 aqui no YouTube. Você que me segue também no Facebook, Valdicélio Amanso da Silva. Segue-me lá. E aí você pode chegar no Facebook e me seguir lá, Valdicélio Amanso da Silva. E também meus vídeos tá lá. Uma notícia, gente, uma notícia. Olha, pessoal, eu tô com a maioria dos meus inscritos aqui no YouTube, eles não estão recebendo as notificações. Pega esse vídeo, compartilha, já que o YouTube não quer comunicar você do meus conteúdos, do que eu falo aqui, do que eu creio, do que eu acredito, das notícias que está acontecendo, já que a plataforma YouTube não comunica você, eu estou compartilhando nos grupos, né? Nos grupos aqui na cidade de Feira de Santana, na Bahia. E você está compartilhando, porque o que eu trago aqui, as notícias que eu trago aqui, gente, são notícias quente, atual, fatos, não tá certo? Aqui não tem fake news, até porque eu corro o risco de a Polícia Federal baixar aqui na minha casa, mandado pelo senhor Alexandre de Moraes, porque lá na Suprema Corte está correndo um inquérito o que foi denominado o inquérito do fim do mundo, conhecido também o inquérito das fake news, né? Então aqui eu não posso falar mentira. Ou seja, eu tenho que falar a verdade. E mesmo falando a verdade, eu posso a qualquer momento também ser preso pelo ministro da Suprema Corte, o senhor Alexandre de Moraes, que é o que está prendendo todo mundo aí. Prendeu até o índio, né? Imagine um pobre coitado, né? Como eu, que está aqui dentro do quarto, ali está a cama, ó. Ó lá, tá bagunçado, viu? Certo? Ali tá a cama, ó lá. Então aqui do meu quarto eu também faço meus vídeos e dou minha opinião. É um direito que eu tenho, baseado no artigo 220 da Constituição. Então veja se você está inscrito, veja se seu sininho está ativado. O YouTube não está comunicando, o YouTube travou o sininho, que ontem mesmo... Cachorro. Aqui, minha segurança é Jesus Cristo. Tá certo? É ele que é minha segurança. Mas eu crio 2 cachorros dentro de casa. Dentro de casa, fica dentro de casa mesmo. Ok? É dentro de casa aí. Então você viu aí, né? Mexeu, chamou lá fora, ele já atende. Ok? Então, compartilhe o vídeo no meu grupo, no grupos, né? Porque o YouTube não quer que você saiba o que eu tenho para dizer. Ok? Se eu fosse aqui um petista, um defensor do partido de esquerda, defensor de Luiz Inácio Lula da Silva aí, o YouTube o canal estava explodindo, né? Mas eu não quero aqui ganhar visibilidade. Eu não quero aqui ser reconhecido por ninguém, quero ser reconhecido por Deus. Eu estou aqui me comunicando com meus irmãos, patriotas, brasileiros. Às vezes tem uns pão com mortadela que também se inscreve no meu canal, certo? Mas o objetivo aqui é dar informação. Baseado no artigo 220 da lei da Constituição Federal, a Carta Magna, a manifestação do pensamento, a criação e a expressão, a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão restrição. Pela lei, eu não posso ser restringido por poder judiciário nenhum, por poder executivo nenhum, certo? Estou baseado no artigo 220 da lei brasileira. Tá certo, senhor Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte? Eu não, como eu mostrei aqui, o meu estúdiozinho aqui dentro do meu quarto,
Estou aqui porque eu tenho o direito de me manifestar, certo? Não tenho estudo, mas a lei está aqui, senhor Alexandre. A lei está em nossas mãos. O senhor tem a Constituição, até porque os ministros da Suprema Corte são colocados lá para guardar, proteger a Constituição Federal, certo? Mas não é isso que a gente estamos vendo ultimamente. Gente, Lula sobe ou não sobe a rampa? Bota aí nos comentários aí, certo? E me diz se ele sobe ou não sobe a rampa. Comenta. Pra você, Lula sobe a rampa? Sabe ou não? E pra vocês, patriotas, Lula sobe a rampa? Pra petralhada, Lula tá eleito. Pra petralhada, Lula já recebeu o diploma. Aqui tem papel de água e de luz para pagar, ó. Em 1, 2, em 2, 3. A gente paga. Ei, Lula recebeu o diploma, então para petralhada, Lula sobe aí a cadeira presidencial. Para os patriotas, Lula não sobe na cadeira presidencial. Inclusive, essa é a minha opinião como patriota que defende o Brasil, ok? Que defende o Brasil. Lula não sobe a rampa. Como assim, Destemido? Você está sabendo de alguma coisa? Claro que eu estou sabendo. Claro que eu estou sabendo. Por isso que eu vivo praticamente quase todas as horas do dia dentro da rede social para me informar, para saber o que está acontecendo. E pelo cenário que está acontecendo no Brasil hoje, essas manifestações dos patriotas em frente aos quartéis-general, pela manifestação que está tendo em frente aos QG, aqui em Feira de Santana, na linha do 35BI, eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal do 35BI e ali do Exército, né, na 324, que estão ali se manifestando há 40 dias, esperando uma solução aí das Forças Armadas. Então Lula não sobe a rampa porque ele não tem esse direito, certo? Legalmente falando. Ah, mas ganhou as eleições. A Justiça Eleitoral declarou Lula vencedor das eleições como presidente da República. Eu não acredito nisso. Eu não acredito na Justiça Eleitoral do Brasil. Estou aqui dando minha opinião. Mas você votou? Não, não votei. Sabe por que eu não votei? Não é porque eu não quis votar. É porque meu título deu problema. É de lá de Juazeiro da Bahia. Entendeu? Mas acredito que com o trabalho que eu fiz, ganhei muitos votos para o senhor Messias, para o senhor Jair Messias Bolsonaro. Então eu não acredito nesse resultado da Justiça Eleitoral. E nem sou obrigado a acreditar. Eu tenho o direito de questionar, de desconfiar. Às vezes eu desconfio de mim mesmo. Às vezes eu vou andando, ó, sol até aquela resta assim de lado, eu estou pensando que é outra pessoa e quando eu olho é eu mesmo. Aí, quanto mais desses membros que compõem a Justiça Eleitoral hoje no Brasil. Não estou aqui me referindo a todos os membros que ali compõem a Justiça Eleitoral, mas eu posso dizer que a cúpula maior da Justiça Eleitoral, hoje do Brasil, ela deixa a desejar por parte de milhões de brasileiros. E as provas nós estamos vendo aí pessoas inconformadas nas frentes dos quartéis generais há 40 dias, passando sol, chuva, sereno, dormindo nas barracas. Isso é a prova que esse povo
essas centenas, milhares de pessoas em todo o Brasil, está descontente com o resultado que a Justiça Eleitoral deu no dia 30 de dezembro agora, dando a vitória ao Larápio de 9 Dedos. Eu, Valdicélio Amancio da Silva, pernambucano, casado, pai de 3 filhos, residente em Feira de Santana, aqui na Bahia, trabalho no centro de abastecimento como vendedor de fruta. Estou dando minha simples opinião e estou expressando aquilo que a lei me dá o direito de me expressar, ok? Mas o que fazer então, destemido? Aceita que dói menos? Não é assim que as petralhadas do centro de abastecimento aqui na Bahia, em Feira de Santana, me tratam. Ele diz: aceita que dói menos, forasteiro ou destemido. Falando comigo. Estou ouvindo isso da petralhada todos os dias. Aceitar como se não tivesse acontecido nada, como se não houvesse manipulação dos votos. E onde ficam as provas dadas ao senhor Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte e presidente da Justiça Eleitoral? Onde é que ficam as provas dadas para ele sobre as intenções de voto aqui no estado da Bahia? Os horários políticos, aonde foram ali detectados de propaganda a mais para Lula e menos para o Bolsonaro? Onde é que fica as provas dadas pelo PL à Justiça Eleitoral, ao presidente da Justiça Eleitoral, sobre 270 mil urnas que tinham um número só? Onde é que fica as provas dadas aos senhores ministros da Justiça Eleitoral? Devemos aceitar, porque aí vai doer menos? Mesmo que doa mais, mas não irei aceitar um resultado que na minha cabeça não entra. Não posso ir em contra a minha consciência. Não posso enganar a minha própria consciência. A minha própria consciência me diz que as eleições houve fraude. As provas foram dadas e não foram acatadas por aquele juiz que conduziu o jogo Lula versus Bolsonaro agora em 2022. O juiz principal, o presidente da Justiça Eleitoral, conhecido como o senhor Alexandre de Moraes, não aceita as provas dadas. E ainda por cima, prende, ameaça todos aqueles que contestar os resultados da justiça. Eu estou falando isso aqui e o YouTube provavelmente não vai nem mandar esse vídeo para frente. Pelo que eu estou vendo, o YouTube não vai nem mandar esse vídeo para frente. Mas se tentar passar, eu vou comunicar a você e vou passar pelos grupos. Para os grupos, ok? E você vai ouvir. Então, eu como cidadão brasileiro, baseado e amparado pela lei, estou aqui dando a minha opinião do que eu penso sobre a Justiça Eleitoral. Então Lula não sobe a rampa porque ele não foi eleito. Quem deu essa notícia de que Lula foi eleito foi a Justiça Eleitoral, certo? E eu não acredito na Justiça Eleitoral quando se fala na cúpula maior. Então, Bolsonaro já tinha avisado, muito antes atrás. Por isso que Bolsonaro pedia uma lei no Congresso que viesse a aprovar o voto impresso. Bolsonaro pediu. Você lembra que Bolsonaro pediu o voto impresso?
Lembra que Bolsonaro também pediu a contagem pública dos votos? Vocês lembram? Ou vocês esqueceram? Mas todos os pedidos do presidente foram interrompidos pela intervenção do Poder Judiciário no Poder Legislativo e no Poder Executivo. Por quê? Não queria o voto impresso. Não ia trazer mais transparência? Poderia ter evitado todo esse problema que aí está acontecendo agora pelo Brasil. O povo há 40 dias fora de casa, dormindo nas ruas. Tinha evitado se houvesse o voto impresso, contagem pública dos votos, mas a Justiça Eleitoral achou por bem para eles não aprovar e não aceitar. E ainda o senhor Luiz Roberto Barroso, ministro da Suprema Corte, foi diretamente, pessoalmente, interferir ali na lei que estava sendo a lei que estava sendo, ia ser aprovada para o voto ser voto impresso. Por que o voto impresso? Porque aí, num caso de dúvida, como esse que está acontecendo agora, no caso de questionamento do resultado das eleições, poderia se contar os votos novamente. Eles estavam ali impressos, não que você ia trazer o título para casa, o documentozinho para casa, não. Mas eles simplesmente disseram não para o povo brasileiro. É do nosso jeito. Então Luiz Roberto Barroso foi até a Câmara dos Deputados Federal, aonde estava para ser aprovada a lei do voto impresso, e interferiu diretamente na comissão que estavam preparada para ali botar essa lei para frente. Então, foi anulado na Câmara dos Deputados Federal o voto impresso. E na saída do senhor Luiz Roberto Barroso, o ministro da Suprema Corte, com todo respeito, alguém com o telefone ligado, gravando, Luiz Roberto Barroso deixou escapar uma palavra que diz assim: eleição não se ganha, se toma. Você pode ir aí dentro da rede social que você vai ver esse vídeo aí rolando aí na rede. Se não já tiraram, ou seja, o senhor Luiz Roberto Barroso disse na Câmara dos Deputados Federal que não era para ter voto impresso e as eleições não se ganhava, se tomava. Agora eu pergunto para vocês, é certo essa atitude de um ministro da Suprema Corte? Umas pessoas que foram colocadas ali para guardar a Constituição Federal? Isso é aceitável? É isso que vocês querem que a gente aceite para que doa menos? Nananina, não. Tá vendo aquele cara ali, ó? Não é o Deus do Brasil, não. O Deus do Brasil é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E o seu filho, Jesus Cristo. O que vocês, esquerdistas, crucificaram na cruz lá em Jerusalém, vocês foi quem crucificaram Jesus Cristo. A igreja também participou, a falsa igreja daquela época, junto com o Estado. Então, esse cara aqui não reconhece o resultado das eleições. O presidente Jair Messias Bolsonaro e os seus eleitores também. São milhares de pessoas. Não aceitam o resultado. Eu sou um deles. Tenho o direito de dar minha opinião. Se não houve,
Se não houve fraude nas eleições, se o presidente da Justiça Eleitoral, senhor ministro Alexandre de Moraes, tem a plena certeza que não houve manipulação de votos, é simples resolver essa causa e tirar essas dúvidas que está dentro do subconsciente dos brasileiros. Eu não tenho dúvida, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, porque as provas já foram dadas. O senhor, o ministro da Suprema Corte e presidente da Justiça Eleitoral, o senhor Alexandre de Moraes, deveria ceder para os brasileiros o código-fonte, a senha, para que a instituição militar, Marinha, Exército e Aeronáutica, possa ter acesso aos computadores central da Justiça Eleitoral. O senhor dá a senha ao senhor Alexandre de Moraes, os nossos honrados militares irão averiguar, pessoas técnicas, pessoas preparadas, irão averiguar. Se não tiver nada de errado, tudo bem. Eu garanto que aquele cara ali, ó, não vai sim reconhecer a derrota e entregar a faixa ao larápio. Mas o que me parece é que o senhor Alexandre de Moraes não tem interesse nenhum de dar o código-fonte, aonde dá acesso o que aconteceu ali durante dia 30 de novembro. Não quer dar o código-fonte. Por quê? Se não tem nada de errado. Libera! Tem um ditado que diz que quem não deve não teme. Mas fica a pergunta no ar. Houve ou não houve fraude nas eleições? O próprio presidente da Justiça Eleitoral nos deixa cá uma pulga atrás da orelha quando não cede o código-fonte para que o Exército vá averiguar as contagens do voto. Enquanto o senhor Alexandre de Moraes não dá o código-fonte, o povo brasileiro permanece na rua e permanecerá na rua até que se tome uma decisão para repor a garantia da lei e da ordem. Precisamos repor no Brasil garantia da lei e da ordem. Simples assim. Então, Lula não sobe a rampa porque não foi eleito de maneira honesta. Já tinha sido avisado, né? Bolsonaro falou várias vezes, rejeitaram o voto impresso, rejeitaram contagem pública do voto e uma série de medidas que foram tomadas, que iam ser tomadas para esclarecer a mim, a você, brasileiro, que as eleições foram eleições limpas. Eles rejeitaram os métodos, a forma, o caminho, para que não viesse deixar dúvida nenhuma na cabeça de milhões de brasileiros. Eles rejeitaram. A Justiça Eleitoral, a Câmara dos Deputados Federal, que é uma carniça, essa Câmara dos Deputados Federal, o Poder Legislativo, está de joelho diante da Suprema Corte do Brasil. Pior ditadura é a ditadura da toga, disse um certo escritor. Eu esqueci até o nome dele, eu vi alguém já falando. Disse que a pior ditadura
é a ditadura da toga, ou seja, a ditadura do poder judiciário, da maior corte, poder judiciário. Mas ele diz, a pior ditadura é a ditadura da toga, do poder judiciário, porque contra ela não tem a quem recorrer. Por que esse escritor falava assim? Eu acho que ele falava porque ele entendia que a Suprema Corte é o último estágio para se recorrer de uma decisão tomada. Porque ele não tem, assim, civilmente, né? No poder civil não tem uma outra, não tem a quarta instância no poder cívico para recorrer contra os ministros da Suprema Corte. Quem deveria fazer esse papel era o Senado, os senadores, que são fiscalizadores destes juízes que estão ali no Supremo Tribunal Federal. Mas eles não fazem o papel deles. O povo não confia na Câmara dos Deputados Federal. O povo não confia no Senado Federal. O povo não confia no Supremo Tribunal Federal. O povo não confia no poder eleitoral, na justiça eleitoral. A prova nós estamos vendo aí, nas ruas. A quem recorrer contra o abuso de poder do Supremo Tribunal Federal? A última instância do Poder Judiciário. A quem recorrer? Esse escritor diz que não tem a quem recorrer, mas tem sim. Humanamente falando, primeiro a gente não devemos descartar de forma nenhuma que poder absoluto só o de Deus. E Deus derruba poderes. Deus bota no poder e Deus derruba poder. Deus botou Nabucodonosor no poder e Deus derrubou Nabucodonosor do poder. Deus botou Saul no poder e derrubou Saul do poder. Botou o Medo-Pérsia no poder na Idade Média e derrubou o Medo-Pérsia. Botou a Babilônia, o regime romano, dominou o mundo, botou no poder e derrubou do poder. Então Deus está no controle da situação. E este poder da Suprema Corte, Deus, por amor ao seu povo, não é por amor à pátria brasileira, que Deus vai botar fogo nisso aqui, ó. Ou vocês não acham? Vai lá para o livro de 2 Pedro, capítulo 5 ou capítulo 3, você vai ver. Isso aqui é pegar fogo. É pelo povo que Deus age, pelo ser humano, pelo seu povo. Então, tem a quem a gente recorrer? Ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E quem é Alexandre de Moraes diante desse Deus que abriu o Mar Vermelho? É nada. É pó, como eu. Mas humanamente falando, temos sim a quem recorrer, já que o Supremo Tribunal Federal é a última instância. Nós temos sim a quem recorrer, humanamente falando. E o povo fez muito bem em recorrer e em acampar, pernoitar, amanhecer em frente aos quartéis generais e os QG e as Forças Armadas. Fez muito bem. Por que o povo recorreu às Forças Armadas? Porque não tem a quem recorrer contra o poder
da Suprema Corte. Então nós pedimos agora que o Exército, a Marinha e o Aeronáutica, isso vai causar dor? Sim, claro que vai. Vai ser negócio pesado? Sim, vai, mas não tem problema. Nós queremos que reponha no nosso país a garantia da lei e da ordem. Quem pode fazer isso? A Suprema Corte, mas não estão fazendo. O Senado não estão fazendo. O Congresso Federal não estão fazendo. Só restou um único lugar, a última instância, que é considerado o poder moderador, que é as Forças Armadas. Contra as Forças Armadas, só Deus pode vencer. Porque quem tem poder de fogo, não vá não, que quebra a cara. Tomara que os senhores ministros da Suprema Corte reconheçam o clamor do povo, que o senhor Alexandre de Moraes tome consciência de que os brasileiros estão sofrendo, senhor Alexandre de Moraes, pela decisão que o senhor tomou. Será que não dói na sua consciência quando o senhor vai dormir à noite? Será que não pesa nada o que o senhor vem fazendo pelo povo brasileiro? A maldade, a perseguição, fechamento de conta, ameaça, invasão, as privacidades, que é a nossa residência. Será que não dói no senhor? Será que o senhor nem ao menos imagina ou pensa nesses milhões de brasileiros que estão em frente aos quartéis generais há 40 e poucos dias? Vai pagar para ver, senhor Alexandre de Moraes. O povo não aceita o resultado das eleições. Portanto, Lula não sobe a rampa. Lula não sobe a rampa. Um abraço. Fica com Deus. Estamos juntos para o que der e vier. Deus acima de todos. Nada está perdido. No limiar do amanhecer, depois de uma noite escura, trevas, ao amanhecer o dia, surge uma luz no fundo, no túnel, lá no fundo, e começa clareando, clareando, clareando. Pouco mais, tornamos o dia límpido, claro, e a treva se passa. Essas trevas que estamos passando no Brasil também vai passar. Eu acredito. E se não passar, que Deus nos livre das mãos dos malfeitores. Um abraço, que Deus o abençoe e até mais.